Pessoal, então se vocês gostam aqui do canal, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque nós vamos falar hoje sobre câncer e hormônios. Se eu usar hormônios, eu aumento a minha propensão de câncer? Bom, o que a gente tem que começar entendendo acima de tudo? Nós não temos estudos de forma de longo prazo nas doses que os fisiculturistas costumam fazer a utilização. Então esse é o primeiro ponto de tudo. A gente não vai conseguir ter essa certeza, tá? O que a gente pode ver por incidência, vamos colocar assim, pelo que a gente tem de estudos das drogas, se a gente analisar isso e fazer uma multiplicação, a gente consegue ter uma boa ideia. Então quando um aluno meu da consultoria me pergunta assim, Leandro, hormônios dão câncer, sim ou não? A resposta, se for para ser sim ou não, é sim. Por exemplo, quando você vai pegar um estudo de TRT, terapia de reposição de testosterona, temos pesquisas que indicam que um nível mais alto pode levar a um problema prostático. Porém, nós também temos estudos mostrando que testo muito baixa também pode levar. E aí você começa a entender que a dosagem mais alta ou mais baixa, ela é problemática. Quando nós vamos pegar, por exemplo, um estudo sobre a oximetolona, que é o hemogenin, que tem uma hepatotoxicidade alta, o que é isso? Uma toxicidade no fígado, por quê? Porque ela é um 17-alfa-quelado que tem um metabolismo hepático e é agressora. Você vê que a passagem, que ela faz 2 passagens pelo fígado, eu tô com o fígado aqui, né? Tá ótimo, Leandrão, tá sabendo pra caramba. O fígado, ele sofre muito com a ação dessa droga. Quando você vai olhar, por exemplo, o paracetamol, também é uma droga que machuca muito o fígado. Aí eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que tomou paracetamol e teve problema no fígado? Você vai dizer, Leandro, parando para pensar, nenhuma. Eu tenho quase certeza disso. Você não conhece ninguém que passou mal por paracetamol. Você. Porém, se você jogar no Google, paracetamol, fígado, você vê que uma galera já se ferrou. E o paracetamol é muito hepatotóxico. Pô, Leandro, então eu vou parar de tomar? Então quer dizer que se eu tiver febre, é melhor deixar ter febre? Então, mas por que é liberado? Porque tem um uso seguro. E é disso que se trata o trabalho que todos nós aqui pela internet, né, Júlio Balestrin, Paulo Musi, Cariani, Dudu Halush, Adam Abbas, Kaminski, que são pessoas maravilhosas. O Donato, que é um cara maravilhoso que eu pude conversar com todos eles já pessoalmente. A gente sempre está aqui falando do uso e não para o incentivo, mas muito mais para a conscientização. Então, da mesma maneira que é interessante a gente ter informação sobre o paracetamol. Porque senão o cara fala, eu vou tomar o mês inteiro. Vai se ferrar pra caramba. Na questão do esteroide é a mesma coisa. As drogas foram feitas ilegalizadas e permitidas para uso porque se entendeu que existe um uso seguro. Qual que é o sentido de colocar uma medicação que vai resolver um problema e vai te matar na sequência? Entendeu? Porém, o uso, como eu falei no começo do vídeo, por um longo período, por uma quantidade maior do que a garantida pela bula, no indivíduo que não tem nenhum problema, nenhuma necessidade, é óbvio que vai causar vários diversos problemas, efeitos colaterais. Agora, afirmar com certeza que qualquer uso causa câncer, está errado. Porém, afirmar que não existe nenhuma chance disso, está errado também. Então o que a gente tem que entender? Que o uso da droga, o ciclo, não é um botão de liga-desliga. É um espectro, é uma vertente que a gente precisa analisar tempo de exposição, dosagem utilizada. Então, usar hemogenin, sei lá, 50, 100 miligramas por dia, por vários anos, décadas, com certeza, tá, sem nenhum tipo de dúvida, você vai ter um câncer de fígado se você não morrer de alguma coisa antes. Caramba, que vibe boa de vídeo, Leandrão. Mas essa é a verdade. Mesmo que eu faça uma excelente dieta, que eu comprei o seu curso de dieta, tome um monte de suplementação para proteger o fígado, que eu comprei o curso de suplementação, mesmo que eu treine pesadíssimo, com a sua consultoria esportiva, tudo é com você, Leandrão, você é demais. Obrigado, eu fico até lisonjeado quando você fala assim. Caramba, Leandro, tu é esquizofrênico. E aí, mesmo que você faça tudo isso, sim, você vai ter problema. Porque nós temos um fator agressor e um fator protetor. Todos os fatores protetores estão ótimos. Sim, mas o agressor é muito alto, então você vai ter problema. Ou seja, uma medicação derivada de algum hormônio
que tem um metabolismo hepático, né, seja ele 17-alfa-quilato, como oxandrolona, estano, masteron, primobolan, ou uma droga metilada, como por exemplo uma testosterona metilada, qualquer elas de uso prolongado, uma dose alta, vai dar problema e você vai ter um câncer de fígado se você não morrer de outra coisa antes. Porém, quando você vai analisar os atletas, que são as pessoas que mais tomam esteroides, ou deveria ser, né? Porque não é bem o que a gente está vendo hoje em dia. Você vai conversar com, eu não vou falar o nome dos caras para não ficar chato, né? Mas conversa com os caras no CT, essa dose, essa dose, essa dose, essa dose, aí você vai atender um cara na consultoria, o cara toma 30, 40, 50%, o dobro do que um atleta profissional toma. E o pessoal acha que o segredo está na droga, está errado. O segredo está na dieta e no treino. Lógico que a droga faz toda a diferença. O cara que toma droga, ele evolui como nunca evoluiu. Só que não é aí que está o segredo. Vocês estão buscando no lugar errado. Eu posso garantir para vocês que as doses dos atletas não são gigantemente. Ah, tem um ou outro, que lógico, superdosa, óbvio, o que não tem longevidade no esporte. Mas os grandes atletas não tomam grandes doses. É que fica chato falar esse toma isso, esse toma aquilo. Mas não toma, tá? O segredo não está aí não, está na dieta e no treino. Logicamente, sem esteroide, ele nem pisaria no palco, faz toda a diferença. Porém, não é aí que está, né, o segredo, dose alta. E sim, muito mais uma dose mediana por um longo prazo. Rafael Brandão disse isso, eu não estou falando, nunca conversei com o Brandão, tá? Mas ele disse isso numa entrevista, em algum lugar, numa live, não lembro. Eu estou querendo ganhar 1 quilo por ano. Se eu ganhar 1 quilo por ano, então você vê que ele quer ganhar e só de ele acumular 1 quilo por ano, em 10 anos são 10 quilos. Então não é velocidade, é constância nesse esporte. Bom, voltando aqui. Quando a gente vai analisar esses atletas, tanto os de hoje quanto os de ontem, né? Quando eu digo ontem, década de 60, 70, 80, a gente vê vários caras que morreram de outras causas e que usaram os hormônios. Então o que a gente pode estimar? Que o câncer não é o maior problema. Ele pode acontecer, principalmente se você já tem uma predisposição. Ah, tem uma predisposição a ter câncer, beleza. Só que vai ter câncer com 80, com esteroide você vai ter com 60. E às vezes com 80 você já morreu do coração. Então você não ia ter. E agora você vai ter. Né? Estou chutando aqui os valores, mas eu quero que você viva muito. Fica tranquilo. Não estou rogando praga não. Só que, o que a gente costuma observar? Que os fisiculturistas, normalmente, eles não morrem de câncer. Eles morrem muito mais de coração. Então você tem uma hipertrofia do seu ventrículo esquerdo, o que pode tornar, se você não fizer cardio, bastante problemático para a tua longevidade. Você tem um aumento de hematócrito, então o teu sangue fica denso. E um sangue denso, o coração se ferrou. Você tem uma piora do perfil lipídico, LDL alto, HDL baixo. Isso por 3 meses, tá bom. Mas isso por 30 anos vai diminuir a tua longevidade coronária e sua, porque você não vai viver sem coração, com certeza. E a gente tem que lembrar que o atleta tem o IMC alto, Índice de Massa Corpórea. O IMC dele é alto. Ah, Leandro, mas aponta como obeso. Lógico, ele não é obeso. Isso aí é óbvio. O cara não é obeso com 5% de gordura, com 10%, com 15% que seja. Só que ele é um cara de sobrepeso. E quando você tem muito volume, muita massa corpórea, as suas veias, elas têm que dar voltas maiores. E isso a gente chama de resistência vascular. Então se eu tivesse um braço aqui enorme, essa veia que está passando aqui, ela faria isso aqui. E o coração tem que bombear para passar em tudo. Então isso força mais. Leandro, igual com o obeso, mas o obeso morre muito mais cedo do que o bodybuilder. Lógico. Por quê? Porque o obeso às vezes fica com o colesterol alto, fica com o hematócrito ruim, tem o índice de massa corpórea grande, certo? O coração dele hipertrofia, só que hipertrofia é muito pior do que o do bodybuilder. Porque o bodybuilder ele tem algo que está agredindo, que são esses fatores, mas tem algo que está ajudando demais, que é o quê? O treino pesado, a dieta limpa, saudável, o cara não bebe álcool, ele não fuma, ele não usa droga, ou não deveria. Ah, Leandro, mas tem vários que, mas não deveria. Então ele tem um fator que agride e um que protege. Então ele vive mais ou menos igual à média, só que se ele não utilizasse hormônios, ele viveria 5, 10, quem vai saber quantos anos a mais. Então a questão, para fechar, do câncer, não é a maior preocupação se você faz o uso sempre com orientação médica, consciente, etc. O principal problema que os bodybuilders vão encontrar é o coração. Por isso que o fisiculturista ele tem que fazer cardio. E se você quer viver muito, quer que seu coração dure muito, você precisa fazer cardio. Mas a musculação, legal, show de bola. Mas você vai entender aqui, ó,
nesse vídeo sobre aeróbicos, o quanto que é importante. Dá uma conferida aqui.